Olá, tudo bem? Então, nós aqui, eu, professor Gleifer Vaz Alves, da UTFPR Ponta Grossa, e Alexandre, que está aqui do meu lado, aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Ciência da Computação, também aqui da UTFPR, Campus Ponta Grossa, a gente vai apresentar para vocês aqui uma introdução a um framework que foi desenvolvido no mestrado do Alexandre. Esse framework é chamado MESPy, o nome dele já indica, né? Multi-Agent Systems for Python. Então, é um framework desenvolvido na linguagem Python e que assim possibilita que tu programes, usando a linguagem Python, sistemas inteligentes, mais especificamente, sistemas multi-agentes, com algumas características especiais que a gente vai mostrar para vocês. Então, esse vídeo, ele se soma a todo o material da MESPy, que está disponível no GitHub da MESPy. A gente pode já disponibilizar para vocês aqui. A gente tem o link do nosso programa de mestrado, do PPGCC, o link do nosso laboratório, que é o Laboratório de Sistemas Inteligentes, o LACA, Intelligent Systems, e o link do GitHub da MESPy. Lá no GitHub da MESPy, vocês vão encontrar muito material, né? Mais material do que a gente vai mostrar para vocês aqui no vídeo. Tem vários exemplos, várias formas de vocês utilizarem a MESPy. E aqui no vídeo a gente vai tentar condensar algumas dessas partes principais para você que está assistindo esse vídeo poder dar um pontapé inicial e começar a trabalhar e fazer seus projetos utilizando o framework que foi desenvolvido por nós aqui na UTFPR, certo? Aqui está os nossos e-mails também de contato, vocês podem nos contactar para esclarecer qualquer dúvida e vamos aqui apresentar para vocês uma introdução ao framework MESPy para que seja possível desenvolver projetos utilizando esse framework desenvolvido aqui na UTFPR. Então, falando um pouquinho rapidamente de como é que a MESPy foi desenvolvida, né? Existia uma ideia de trabalhar com sistemas multiagentes e mecanismos de aprendizagem, e a partir disso a gente, na verdade, identificou uma lacuna que existe, né? Existem outros frameworks de sistemas multiagentes, na verdade existem diversos, né? E existem algumas soluções em Python, tá? Porém, a principal ferramenta que a gente gosta de utilizar no nosso laboratório de pesquisa é os chamados agentes BDI, ou agentes racionais, né? Que usam essa arquitetura de crença, desejos e intenções. Então, a partir disso, a gente pensou, tem essa lacuna, existem alguns frameworks em Python, mas nenhum deles que suporta realmente agentes BDI. Então, a partir disso, a gente começou a trabalhar nesse projeto, o projeto cresceu bastante, e hoje a gente vai apresentar para vocês um framework robusto, que foi testado, foi validado, e vocês podem utilizar nos projetos de vocês, né? Então, o que a MESPy dá suporte, né, hoje? A gente tem suporte para a criação de agentes, especificamente agentes BDI, mas não somente agentes BDI, a gente pode programar agentes reativos, agentes mais simples, né? Mas para quem gosta de programar BDI, é um framework que dá suporte total a essa arquitetura de agentes. A gente consegue, na MESPy, modelar o ambiente, então eu vou conseguir representar, né, o Alexandre vai mostrar para vocês na segunda parte desse vídeo, né, como é que a gente programa isso, como é que programa o ambiente, com percepções, com ações. Então eu consigo modelar claramente um ambiente de um sistema multiagente usando a MESPy, tá? E também eu consigo utilizar um protocolo de comunicação com o send e receive e ter um sistema multiagente real, ou seja, porque quando a gente fala em sistemas multiagentes, uma das características fundamentais é, naturalmente, a comunicação entre esses agentes. O que esses agentes vão comunicar e como eles vão se comunicar. Isso é uma das características principais. Então, a MESPy, ela dá suporte a todas essas características que a gente mencionou, tá? E ainda destacar também como é que é o ciclo de raciocínio de um agente na MESPy. Isso é algo importante, principalmente se tu quer futuramente ir mais a fundo, né? E explorar um pouco mais a respeito do nosso framework. Mas a intenção desse vídeo é que seja oferecido um material básico, né, introdutório, onde seja capaz de começar a desenvolver os seus sistemas multiagentes utilizando esses mecanismos destacados aqui. Então,
o Alexandre vai mostrar para vocês como a MESPAI funciona, pelo menos o básico da MESPAI, mas sendo que esse básico já é bem suficiente, digamos, para desenvolver vários projetos, certo? Também vai mostrar a forma de instalar a MESPAI, que é bem fácil de fazer essa instalação, é só utilizar o PIP, certo? E alguns exemplinhos básicos aqui, introdutórios, nesse primeiro vídeo de como a gente faz para utilizar a MESPAI utilizando sistemas multiagentes e desenvolver os projetos, tá? Uma outra característica importante que a gente não pode deixar de escapar é que um dos motivos também de desenvolver a MESPAI dentro do Python foi poder utilizar esse ecossistema que o Python oferece. Então, a linguagem Python largamente utilizada para resolver muitos problemas, principalmente problemas na área de sistemas inteligentes, na área de inteligência artificial, ela tem o suporte de inúmeras bibliotecas e pacotes dessas áreas. Então, uma das vantagens em utilizar a MESPAI é eu consigo programar meu sistema multiagente da forma que a gente vai passar para vocês aqui, utilizando minha arquitetura BDI, utilizando comunicação, ambiente, e eu facilmente posso integrar com qualquer biblioteca, qualquer pacote que o Python dá suporte, que o Python tem suporte para aquele pacote. Então, eu desenvolvo meu sistema multiagente e eu, por ser a mesma linguagem, né, desse ecossistema do Python, eu consigo me beneficiar disso e integrar de uma forma bem transparente, bem fácil, e com isso eu posso desenvolver aplicações e soluções das mais diversas, né? Conectando com LLMs, com redes neurais, com aprendizagem de máquina, com inúmeras soluções existentes. Então, o que a gente vai mostrar para vocês aqui nesse vídeo, como eu falei, é focado nessa arquitetura de agentes BDI. Então, para quem não conhece essa arquitetura BDI, tem a referência principal do filósofo Bratman, e a partir desse trabalho do Bratman, alguns pesquisadores trouxeram essa arquitetura BDI para a programação de sistemas multiagentes. E existem diversos frameworks que dão suporte aos agentes BDI, um dos mais famosos, os mais famosos eu diria, né, o JSON e o Jacamo, tá? E a partir dessa concepção, a gente também trouxe a possibilidade de programar agentes BDI, agentes racionais na MESPAI. Então, isso é uma das características principais da MESPAI, que será mostrada também nessa apresentação. Então, na MESPAI, a gente tem um agente BDI com essa capacidade de comunicação, de estar conectado no ambiente, e essas são digamos assim, as principais características que a gente vai ver aqui. Então, aqui a gente tem uma estrutura geral da MESPAI, que vai ser aprofundada agora nos exemplos, mas nessa figura aqui a gente tem alguns elementos fundamentais que a gente pode chamar a atenção. Vocês podem ver que a gente tem 3 agentes, o agente A, o agente B e o agente C, certo? Esses agentes, eles têm os seus conjuntos de crenças, planos e objetivos, certo? Cada agente tem esses elementos, como vocês podem perceber. Nessa figura também a gente tem aqui a ilustração do ambiente A e do ambiente B, né, o environment, e os agentes podem, por exemplo, o agente A está conectado no ambiente A, o agente B está conectado no ambiente A e no ambiente B, certo? E o agente C está conectado no ambiente B. Então, os agentes podem se conectar, quantos ambientes eles quiserem, os agentes podem ter, inclusive, não estar conectados a ambientes, né, isso é permitido, isso é possível também, e uma vez conectado a esses ambientes, os agentes vão ter, digamos assim, acesso a essas percepções e ações. É uma forma do agente, de certa forma, interagir com o ambiente, tá? Uma outra característica importante também é os canais de comunicação, certo? Então, a gente pode ver que o agente A e B, eles estão conectados no chamado que é o canal default, tá? Então, sempre que a gente cria um agente, ele pode se conectar a esse canal padrão, que é um canal que todos os agentes vão ter acesso, mas a MESPAI também tem uma característica interessante, que é a possibilidade, nesse caso dos agentes A e C, deles estabelecerem uma comunicação privada. Essa comunicação é só entre esses 2 agentes. Então, só esses dois agentes vão ter esse canal privado de comunicação. Então, com isso a gente tem os principais elementos: a criação dos agentes, a parte de comunicação e a parte de ambiente. Tem 2 caixinhas aqui, Learning A e Learning B. Isso é uma outra parte da MESPAI, que é a parte de aprendizagem, no caso, aprendizagem por reforço. A MESPAI, nessa versão atual, ela também tem esse módulo de aprendizagem por reforço,
mas nesse momento ele está fora do escopo dessa apresentação desse vídeo, certo? Então, isso é um conteúdo adicional, mas a Maspai atual, ela dá suporte também à aprendizagem, caso no futuro também seja necessário no seu sistema adicionar esse elemento, tá? Mas, nesse momento, a gente vai focar nos elementos que eu mencionei, que já dão um suporte para a gente construir um sistema multiagente robusto e bem completo. Agora o Alexandre vai continuar falando das crenças e objetivos e dando mais detalhes da implementação na MESPAI. Então, como o professor falou, os MASPAI têm crenças e objetivos, e essas são representações do conhecimento interno do agente. Nós temos crenças como as partes que são consideradas as informações concretas sobre as circunstâncias do agente, e objetivos que são considerados os desejos do agente que ele quer cumprir, as circunstâncias que ele consiste. Nós temos então aí a parte do BD do BDI, os beliefs e os desejos, crenças e objetivos. Os componentes de crenças e objetivos são bastante semelhantes, eles são diferenciados em como eles são usados pelos agentes. Então, beliefs e objetivos possuem os nomes, os valores e as fontes, como mostra a figura, e nome representam apenas tipo, o identificador dessa crença e objetivo, os valores são o conteúdo dele, que pode ser qualquer tipo de informação em Python, qualquer estrutura, e a fonte é da onde que surgiu, da onde que veio esse crença, esse objetivo. Então pode ser algo do próprio agente, um self, pode vir de outro agente com o nome do agente, ou pode vir de algum ambiente. Umas percepts do ambiente são traduzidos para crenças dentro do agente. Em termos de execução, em termos de utilização dessas informações, uma crença é algo que permanece no agente até que ele deseja não acreditar nela mais, enquanto um objetivo, um goal, é algo que o agente quer cumprir, é algo que assim que ele realiza um plano baseado naquele objetivo, aquele objetivo é cumprido e retirado do agente. Então, enquanto o agente não cumpre um objetivo, ele vai tentar cumprir aquele objetivo. Como eu mencionei, esses objetivos eles possuem então planos para ser executados. Objetivos e crenças possuem planos para ser executados. A alteração interna dessas crenças e objetivos causam a criação de eventos dentro do agente. Isso é, qualquer nova informação dentro do agente é um novo evento dentro do agente. Para ser mais preciso, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente ganha uma crença, quando ele ganha um objetivo, quando ele perde ou quando ele está testando essa informação, esse objetivo, essa crença, ocorre um novo evento dentro do agente. E esses eventos são o gatilho para planos. Como pode ver a imagem, um plano ele possui o seu gatilho, possui o seu contexto e possui o corpo. O gatilho é o evento, a mudança de informação dentro do agente. O contexto é a informação que o agente possui no momento para que o plano seja executado. Então, planos possuem então gatilhos para serem executados e o contexto devido do que ele precisa conter como realidade para que seja executado. Para explicar um pouco mais o que significa isso. Quando um evento ocorre, quando um agente ganha uma informação nova, seja essa um novo evento, seja essa uma nova crença, um novo objetivo, um plano vai ter como gatilho e vai ser verificado se o contexto do agente bate com um plano. Isto é, se ele possui uma combinação, uma condição de crenças e objetivos atuais na informação dele, atuais embutidos na base de dados do agente para que o plano seja executado, e o que é executado é esse corpo do plano. E a combinação de evento e plano é logo a intenção do agente, formando por completo o paradigma BDI, o raciocínio BDI do agente. Nós temos crenças e objetivos formando a intenção sendo a combinação de evento e gatilho e de plano executado. Aqui então, como é feita na prática a criação dessas crenças, objetivos e do plano em si. A primeira figura mostra como você cria então as crenças e objetivos. Você pode ver ali então como é feito o nome, os valores e a fonte. O nome sempre vai ser uma string, é um identificador para diferenciar de uma crença ou objetivo um do outro. Os valores podem ser qualquer conteúdo, e então, quando você tem o mesmo nome de uma crença ou objetivo, os valores são o que diferenciam dentro daquele identificador. E a fonte é da onde que surgiu essa informação. Por exemplo, a primeira linha representa uma crença de spot, de vaga, e ela contém o valor 12 e free, onde nós queremos representar que a vaga 12 está livre.
E mais ainda, representar que essa vaga, que essa crença veio do parking. A terceira linha, mostrando um objetivo, mostra, por exemplo, a ideia de objetivo de enviar uma vaga, send spot. E ela tem o valor de driver 5. Quer dizer que nós queremos enviar uma vaga para o driver 5. E esse foi o objetivo que nós criamos internamente. Para diferenciar, nós temos o objetivo logo embaixo, de receber informação, que possui como valor uma variável contendo alguma mensagem, e essa veio de um outro agente, o agente sender. Em questão de planos, quando para você determinar que a sua função do agente é um plano, você tem que ter esse decorador @pl. Você coloca em cima de uma função sua, dentro da classe de agente sua, e aquilo indica que aquela função é um plano do agente. Os argumentos, a composição desse plano requer, então, o evento gatilho e o contexto, como indicado previamente. A maneira como você representa um evento gatilho é com uma palavra-chave, uma palavra reservada de gain, para quando você ganhou aquela informação, lose quando você quer verificar a perda daquela informação, e teste quando você quer verificar a verificação, e teste quando você quer verificar se aquela informação existe dentro do agente. Nesse evento gatilho, o que está sendo verificado é o ganho do objetivo de receive info. E o contexto é caso a gente possua a crença de receiver. Logo, o que acontece aqui é que esse plano irá executar quando eu receber o objetivo de receber informação e eu tenho a crença dentro do agente de que ele é o receiver, ele tem a crença de ser o receiver. Os agentes podem estar conectados com um ambiente, e isso é crucial para a abstração da interação contextual dos agentes. Percepts do ambiente, como um todo, representam o estado daquele ambiente. Uma maneira de enxergar isso é que todos os percepts agrupados vão estar representando qual é o estado do ambiente atual, e quando você ter mudanças no percept, você tem mudança do estado daquele ambiente. Um percept ele tem uma estrutura bastante semelhante a uma crença, tanto que ela é traduzida diretamente de percept para belief dentro do agente durante a percepção. Percepts possui os seus nomes, valores e um grupo. O grupo está ali para representar uma maneira do agente filtrar um percept. Logo, um agente pode decidir enxergar somente um tipo de grupo, enxergar vários grupos ou tentar enxergar somente um. A ideia do grupo está lá para poder filtrar, para ajudar o agente a filtrar a informação de um ambiente com muitas percepções. Enquanto as ações estão como uma maneira do agente interagir com o ambiente, a maneira do agente conseguir alterar o estado atual do ambiente, alterar quais são os percepts disponíveis. É importante identificar que o ambiente é algo não autônomo. Ele só é interagido em cima pelos agentes. Ele pode sofrer ações que são disponíveis para aquele ambiente por agentes, mas ele não vai tomar ações por conta própria. E visualize ações como possíveis elementos alteráveis no ambiente que só podem ser alterados no ambiente. Elas não são planos do agente, são possíveis interações naquele ambiente que irão causar alterações no estado do ambiente, no percept do ambiente. Enquanto o ambiente é uma maneira indireta de a gente trocar informações, onde ações trocam a situação do percept, a troca de mensagens ocorre de forma mais direta entre os agentes. Um agente envia mensagem para um target, onde a mensagem tem um tipo e pode ser envolvida um canal diferenciado. O alvo da mensagem pode desde ser um único agente, uma lista de agentes ou um broadcast, onde todos os agentes daquele canal recebem a mensagem. E a ideia é que você pode diferenciar entre mensagens que enviam crenças, objetivos e planos, ou fazer um requisito de informação do outro agente. A figura representa bem como ocorre essa troca de mensagens. E é importante indicar que o canal é algo que não é opcional. Normalmente você pode usar somente um canal padrão, onde você não precisa determinar qual é o canal, mas determinando o canal, você escolhe quais são os possíveis agentes destinos que vão poder receber aquela mensagem e logo somente os agentes que conhecem aquele canal podem interagir com o canal.
uma maneira de você reduzir a carga de mensagens sendo trocadas por agentes e manter uma performance, manter uma modelagem mais enxuta em determinados exemplos. Mas como isso são programados? A figura de cima mostra então como ocorre a conversão de um percept para um belief no processo de percepção do agente. O nome, o nome e valores são convertidos diretamente para a crença, enquanto o grupo é utilizado apenas como um filtro. Mas o importante é que a fonte dessa crença é o nome do ambiente, aonde o agente pode verificar isso na sua lógica, que é se aquela crença veio do ambiente ou não, na hora de tomar a sua decisão. A função de envio de mensagens mostra na figura logo abaixo, onde nós temos um self.send e nós temos um target, que é sempre uma string ou lista de strings para enviar mensagem, ou você pode usar a palavra reservada broadcast para enviar a mensagem para todos os agentes disponíveis naquele canal. Seguido da performativa, que é uma performativa que segue o modelo KQML de mensagens, um modelo ASL bem semelhante, inspirado por JSON e Jacamo, onde ative é quando você quer enviar um objetivo para o outro agente, tell, você quer enviar um belief, ask é quando você quer pedir alguma coisa, e tem as versões de pedir por remoção do outro agente, unative, untell, ou até por parte de planos, ask how, tell how. No exemplo inicial ali, nós temos um agente enviando um objetivo para uma variável contendo o nome do outro agente, e ele está utilizando o canal parking. Enquanto embaixo eu estou utilizando um agente contido na variável source e eu estou utilizando o canal padrão. Quando eu não digo canal, sempre o canal padrão é utilizado. Sabendo disso tudo, nós podemos então ver agora o ciclo de raciocínio do agente. Podemos enxergar em como ele começa com a percepção, que ele vai observar todos os ambientes disponíveis conectados por esse agente. Esse processo de percepção do ambiente vai atualizar as crenças contidas dentro dele, e crenças novas ou crenças perdidas geram novos eventos, porque ocorre uma mudança de informação. E em seguida, ele irá ler as mensagens disponíveis que foram recebidas durante a progressão do ciclo anterior. E essas mensagens podem vir a ter novas crenças, novos objetivos ou novos planos. No caso de novas crenças e novos objetivos, são gerados novos eventos. Esses novos eventos são todos colocados em uma lista, onde o mais antigo é escolhido como o evento desse ciclo. Esse evento desse ciclo é comparado aos planos disponíveis ao agente. Ele é usado como um evento gatilho, e dependendo dos planos, ele é recolhido com todos os planos relevantes para serem comparados e verificados o contexto daquele plano. Os planos que são tanto relevante como evento gatilho e aplicáveis no sentido de contexto são transformados em uma intenção. Logo, tem como ver aqui em que a combinação de plano e evento é o que se torna a intenção nesse agente MASPY. Essas intenções são adicionadas a uma lista e a mais antiga é colocada para execução. Esse ciclo de raciocínio é executado completamente em segundo plano, separado de uma thread separada da execução da intenção. Enquanto a intenção é executada, enquanto as intenções são executadas, o ciclo de raciocínio continua a rodar a percepção, a leitura de mensagens, a criação de eventos, a escolha de eventos e a criação de intenções. A instalação é bastante simples, requerendo que você tenha pelo menos Python na versão 3.12, de preferência 64 bits, ou qualquer uma versão mais recente dessa. Você vai querer então fazer um pip install com maspy-ml e para testar se teve a instalação correta, execute o código encontrado nessa URL aqui. Vamos mostrar como ocorre a instalação brevemente aqui. Super tranquilo. Caso você não tenha o NumPy ou Pandas, essa instalação pode demorar um pouquinho mais. E aqui temos a execução do exemplo,
um simples Hello World, onde o sistema começa, ele inicia os agentes, imprime o Hello World na tela e finaliza quando o agente termina o próprio ciclo de raciocínio. Segue agora, então, 2 exemplos bastante simples para poder entender um pouco mais aprofundado a MassPy. Aqui um exemplo bastante simples de troca de mensagens, onde um agente sender envia uma mensagem para o agente taker. Nós temos ali, então, a criação dos 2 agentes, e enquanto o agente sender ele começa com o objetivo de send info, com a variável, com o valor hello para ser enviado. Nós vemos, então, o plano dele de gatilho de receber o objetivo, logo o evento de ter criado o objetivo internamente vai acionar o plano. O plano dele requer apenas o envio da informação e logo ele termina o ciclo de raciocínio dele com a função interna, a ação interna stop cycle. Esse envio de informação, esse send pro receiver com um active, vai criar um novo objetivo dentro do receiver. O novo objetivo causa um novo evento a ser criado, o novo evento, como gatilho, causa o plano a ser executado. Esse plano de receiver também imprime algo na tela e termina o ciclo de raciocínio indicando que ele recebeu a mensagem. E nós podemos ver ali o console na direita inferior mostrando como ocorreu a execução. Esse segundo exemplo, ele mostra o processo de interação com o ambiente, onde um agente irá fazer uma ação no ambiente e o outro irá perceber que ocorreu uma mudança no ambiente. No main, nós vemos então o administrador fazendo a etapa de conexão com o ambiente. Nós criamos os 2 agentes dentro de uma lista e já adicionamos ela ao ambiente. Logo, nós temos os 2 agentes conectados com o ambiente e nós temos 2 agentes conectados com o ambiente e logo tendo a capacidade de perceber e agir com o ambiente. E logo em seguida, iniciamos o sistema. Sempre é importante utilizar o admin start system como uma maneira de ter certeza que o sistema está iniciando de forma correta. O agente taker, ele começa com um init com um objetivo inicial de pegar o objeto. Quando ele adiciona esse objetivo, ele ganha um evento de ter nova informação, que é um evento gatilho para o plano dele de pegar o objeto. A execução desse plano usa a ação do ambiente de take, que remove o objeto do ambiente. Quando esse objeto é removido do ambiente, nós temos o agente inserter, que está observando esse ambiente para quando ele perder informação do objeto, ele irá executar algum plano. Como que isso ocorre? Quando esse objeto é removido, quando o percept é removido do ambiente, o estado do ambiente mudou. Durante a percepção do agente inserter, ele perdeu a crença que ele tinha do objeto. A perda da crença causa um novo evento, uma mudança de informação ao ser acionada, e esse evento de perder informação é o evento gatilho do plano de inserir objeto. Aqui nós temos apenas uma impressão e finalização do ciclo, mas vocês conseguem ver em como poderia ter uma ação do ambiente de inserir objeto e continuar com toda a lógica de progressão. Espero que todos vocês tenham entendido o básico da MassPy, como a MassPy funciona. Em material complementar, a gente vai mostrar exemplos com um pouco mais de detalhes, tá? E lembrando, aqui nos contatos a gente tem o link do GitHub da MassPy, certo? No GitHub da MassPy vocês vão encontrar os códigos que foram apresentados aqui nesse vídeo e muito mais. Tem outros materiais complementares para o estudo de vocês. Bom estudo, boa programação com a MassPy e até um outro momento. Muito obrigado.